Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor Davidson mais uma vez com vocês. Ensino Fundamental, turma do sétimo ano. Vamos agora para a nossa terceira aula de geometria. A aula anterior nós vamos estar dando continuidade, desta vez ainda ali dentro da parte de bissetriz de um ângulo, também recapitulando na aula alguns conceitos das aulas anteriores, ok? Então, vem comigo. Olá pessoal, estamos aqui para uma aula de geometria. Estamos aqui caminhando para a nossa terceira aula, esta aula é exclusiva para vocês, dando continuidade aonde o professor Jardel parou na aula anterior. Então, nosso objetivo nesta aula é somente fazer a resolução da atividade que se encontra na página 191, tá ok? Então, vem comigo, pegue seu livro. Na primeira questão, nós vamos colocar em prática que a definição básica, né, que você estudou, nós estudamos acerca dos ângulos que são consecutivos e ângulos que são adjacentes. Na letra A, está querendo que você determine ou encontre, né, um par, então dois ângulos, um par de ângulos que são consecutivos. Vamos lá? Para ficar melhor, para nós entendermos e não ficar pensando, COD é um ângulo, COB é outro, AOB é um outro ângulo. Nós vamos procurar, só para termo de simplificação aqui, na nossa explicação, vamos tentar dividir, separar os ângulos com valores que a gente conhece. Isto é, eu vou considerar esse ângulo COB, eu vou chamar ele de ângulo alfa. Que fica melhor. Quando eu der falar alfa, você sabe que eu estou me referindo ao ângulo COD. Ok? Vamos fazer assim. Então, esse outro ângulo aqui no meio, eu vou chamar ele de beta. E esse outro ângulo, eu vou chamar ele de teta. Ok? Então, quando eu falar beta, você sabe que é o ângulo BOC. Se eu falar teta, você sabe que é o ângulo AOB. Ficou melhor? Agora, não é necessário, ou melhor, suficiente para me olhar somente para estes três ângulos assim divididos. Eu posso ainda querer juntar alfa mais beta. Se você olha para alfa mais beta, esse ângulozinho verde que eu coloquei é como se fosse o ângulo BOD, concorda? BOD é como se fosse alfa e beta juntos. Eu vou chamar ele de ângulo X, tá certo? Da mesma forma que eu mencionei os ângulos anteriores, a partir de agora, se eu falar ângulo X, você vai ficar sabendo que eu estou me referindo a BOD, certo? Vamos lá. Eu também posso unir esses dois ângulozinhos aqui, Já pensou se eu sou no beta mais o teta? É como se fosse isso aqui, esse ângulo aqui. Então eu vou chamar ele de ângulo Y. Logo, toda vez que eu mencionar agora Y, você vai ficar subentendido que eu estou me referindo ao ângulo AOC ou COA. A ordem não interfere. O importante é o vértice estar no meio, concorda? Então vamos lá. Por último, ainda posso considerar o ângulo inteiro, isto é, a soma de alfa mais beta mais teta. Isto é, eu posso chegar aqui e procurar enxergar esse ângulo inteiro aqui, gente, ok? Vou chamar ele de ângulo W. O ângulo W é o maior ângulo, isto é o ângulo formado por AOD, ok? Então vamos lá. Como na letra A está querendo que nós determine um par, dois ângulos, um par de ângulos que sejam consecutivos, você precisa dar uma recapitulada num conceito. O que é um ângulo consecutivo? É um ângulo, ou na verdade, quando eu comparar os dois, são ângulos que se originam no mesmo vértice e possuem um lado comum. Isto é, uma semirreta de um tem que também fazer parte do outro ângulo. Exemplo, vamos pegar aqui o ângulo alfa, vamos comparar o ângulo alfa, botar bem aqui em cima como observação, o ângulo alfa junto com talvez o ângulo X. Vamos observar. Será que quando eu comparo esses dois ângulos, eles têm o mesmo vértice? Quem é o vértice do ângulo alfa? Ok.
Quem é o vértice do ângulo X? É O. Ok. Mas para satisfazer a definição por inteiro, além dos ângulos terem o mesmo vértice, a mesma origem, eles também têm que ter um lado em comum. Quem é o lado do ângulo alfa? O lado do ângulo alfa é OD e OC, concorda? Esses dois lados. Quem é o lado do ângulo X? É OD e OB. Opa, eu pronunciei OD duas vezes, isto é o lado comum. O mesmo lado que faz parte de alfa, também faz parte de X. Então, pessoal, isso satisfaz a nossa definição para me apontar e garantir que alfa e X são dois ângulos consecutivos. Deu para entender? É você identificar se eles têm o mesmo vértice e um dos lados também tem que ser comum, fazer parte de ambos ao mesmo tempo, simultaneamente. Então eu posso dizer sim que alfa e X são ângulos consecutivos. Quando a questão pede um par, não quer dizer que só tem necessariamente um, tem várias possibilidades. Vou deixar para você observar aí, procure. Vamos analisar aqui beta, um exemplo, outro exemplo. Vamos pegar beta e talvez eu pegue aqui o valor, o ângulo Y. Será se estes dois ângulos são consecutivos? A gente olha, vê, beta, quem é o vértice? É 0, ou O. Quem é o vértice de Y? É O. Ok, metade da definição está se satisfazendo. Depois, quem é o lado do ângulo beta? O beta é formado por OC e OB. Quem é o lado de Y? OC e OA. Opa, eu falei OC duas vezes, então eles têm um lado comum. Isto é, são dois ângulos também consecutivos. Deu para entender? Deu para captar? Então, para concluir, eu vou determinar agora um ângulo padrão aqui para a letra A, tá bom? Poderia ser essa opção, poderia ser esta, mas eu vou pegar uma terceira para você entender que tem várias possibilidades, tá ok? Então, para finalizar a letra A, eu vou pegar, lógico, aqui um ângulo diferente. Vou querer escolher θ para minha resposta, θ, e também o ângulo, deixa eu ver aqui, θ, e vou pegar o ângulo W, que é o ângulo total. Olha como tem várias possibilidades. Eles vão ter a mesma origem, que é O, e o θ, que é composto por OA e OB, o OA também é parte do ângulo W, quando você determina. Então aqui é só para nós relembrarmos o conceito acerca dos ângulos que são consecutivos, tá ok? Então vamos lá, letra B, vem comigo. Para a letra B, ele quer um par de ângulos agora que sejam adjacentes. Todo ângulo que é adjacente, ele é consecutivo. Nós já entendemos, relembramos o que são ângulos consecutivos. Porém, tem uma particularidade diferente. Porque além dele ter o mesmo vértice, além dele ter o mesmo lado comum, eles não podem ter pontos internos comuns. Ou, a grosso modo, para você entender, eu não posso considerar que pegar um ângulo e um outro que é maior e um ângulo está dentro do outro. Vou fazer parte daquele que é maior. Aí você pergunta, professor, o que é isso? É você como pegamos na letra A, θ e W. Vamos olhar. θ é essa região aqui, ó. Ó, preste bem atenção. É essa região que eu estou pintando de vermelho, concorda? O W é essa outra região aqui, ó. W é o ângulo inteiro, ó. Bagunçar um pouco a figura. Ó, é tudo isso pintado, tudo. Porém, não dá para perceber que θ, olha θ aqui, gente, ó, era o de verde, né? O de vermelho. Não dá para perceber que θ, essa parte vermelha, não está dentro do ângulo todo, que é W. Então significa que o ângulo θ está inserido, a região, né? Está inserida dentro do ângulo de W. Então, embora esses dois ângulos sejam consecutivos, eles não possam ser adjacentes. Porque para ser adjacente, tem que ter o mesmo vértice, tem que ter o mesmo lado comum, mas eles não podem estar um dentro do outro. Isto é, para ser adjacente, eu tenho que pegar um ângulo do lado do outro.
Ninguém pode estar dentro de ninguém. É um do ladinho do outro. Isto é, eu poderia considerar para a letra B o ângulo alfa e o ângulo beta. Ok? Por que, professor? Porque ó, olha para alfa e beta, gente. Alfa é o ângulo COD. O beta é COB. Isto é, eles estão ó, um do ladinho do outro, coladinho. Ó, ninguém está dentro, ninguém está inserido em ninguém. E além disso, está satisfazendo nossas definições, que é quem é o vértice de alfa é O. Quem é o vértice de beta é O. Quem são os lados de alfa? Alfa é OC e OD. Quem são os lados de beta? OC e OB. Olha, o OC eu pronunciei duas vezes, porque faz parte dos dois ângulos. Então, satisfaz a definição de que deles terem o mesmo vértice e também estão possuindo aqui ó, esse ladozinho comum OC. Faz parte tanto de alfa como de beta, porém tá um do ladinho do outro, ninguém está se sobrepondo a ninguém. Então, quando isto acontece, os ângulos eles são adjacentes, tá ok, pessoal? Então, na letra A, nós estávamos atrás de ângulos que seriam o quê? Consecutivos, tá ok? E para a letra B, nós estávamos atrás de ângulos que são adjacentes. Só recapitulando, todo ângulo adjacente também é ângulo consecutivo, tá ok? Mas o ângulo consecutivo pode não ser adjacente, tá ok? Então o ângulo A é consecutivo? É, mas não é adjacente. A letra B é consecutivo? É, mas também é adjacente. Por quê? Porque está um do ladinho do outro, sem problema nenhum, sem ninguém estar na região de ninguém. Um outro exemplo que talvez você poderia pegar para a letra B seria considerar teta e beta. Ó, como eles estão um do ladinho do outro. Vocês concordam? Um do ladinho do outro, ó. Ninguém em cima de ninguém. Você poderia considerar também x, que é já alfa e beta junto, né? Ó, x e teta. Tá um do ladinho do outro. Professor, poderia pegar y e alfa? Poderia também. São todos casos de ângulos que são adjacentes. O importante é isso, é um do ladinho do outro, mesmo vértice, mesmo lado comum. E aqui ficamos na questão de número 1. Na questão agora de número 2, pessoal, a perguntinha é: será que esta semirreta OB, este ladinho aqui, ele vai ser uma bissetriz do ângulo AOC? Aí você precisa daquela relembrada, ó. O que você estudou na aula anterior acerca de ângulos, ou na verdade acerca da bissetriz? A bissetriz é uma semirreta, né, um segmentozinho, que se origina no vértice e divide o ângulo em duas partes congruentes, isto é, em duas partes de mesma medida. Não faz assim que você estudou? Então, professor, eu não vejo medidas. Não tem problema. Se não tem medidas na figura, ela quer que você somente observe e de uma forma intuitiva tire esta conclusão. Como eu sei que esta semirreta precisa dividir o ângulo em duas regiões de mesmo tamanho, claro que olhando a gente consegue observar que este tamanhozinho aqui, ó, esta regiãozinha aqui determinada, ó, que ficou essa região que eu pintei de verde e também determinou essa região, ó, que agora estamos determinando de vermelho. Então, se está perguntando se essa semirretazinha aqui é uma bissetriz, é fácil nós observarmos. A região verde tem o mesmo tamanho que esta região vermelha? Não, você vê que essa parte verde, intuitivamente, é maior do que essa parte vermelha. Então, como só quer que você analise isso, então a resposta para a segunda questão, você pode colocar aí, ó, bem grandão, que não. Como está perguntando se é ou não, então não é. Essa reta semirreta OB não é a bissetriz para o ângulo AOC. Como você deu essa relembrada no conceito de bissetriz, vem comigo na terceira questão. A terceira questão está falando que Fernando, se não me falha a memória, Fernando, dentro do contexto,
Fernando, ele traça uma bissetriz no ângulo que é raso. Aí você estudou na aula anterior que ângulo raso é todo ângulo que mede quanto, ó? 180 graus. Como a bissetriz, aí eu desenhei aqui para vocês já, ó. Como a bissetriz, eu estou considerando então que a bissetriz é isso aqui, viu? É esse segmentozinho aqui. Isso aqui tudo é como se fosse, ó, o ângulo raso, tá ok, pessoal? Como a bissetriz precisa dividir o ângulo em dois congruentes, então se o ângulo é raso, ele mede 180. Logo, você precisaria entender que esse ladozinho aqui tem que ser idêntico a esse. Por quê? Porque é uma bissetriz. Está dizendo, Fernando traçou uma bissetriz. Então é só dividir o ângulo ao meio. Ou, professor, não, porque não quero fazer essa figura. Não tem problema, aqui é para termo de explicação. Toda vez que falar bissetriz, você só precisa pegar o ângulo, que é 180. Então faça isso, ó, 180 e divide por 2. Por quê? Porque a bissetriz gera dois ângulos congruentes. Então, 180 dividido para 2, ó, nós sabemos fazer essa continha, vai dar 90. Na questão está pedindo quais são as medidas dos dois ângulos congruentes que foram formados. Então você sabe que a resposta é 90. Isto é, se você tem um ângulo raso, traça a bissetriz, então vem 90 para um lado e 90 para o outro. Por quê? Porque 90 com 90 é 180, que por definição é um ângulo raso. Ok? Então essa é a nossa terceira questão. A questão de número 4 agora, o contexto, a forma de resolver é idêntico à questão anterior de número 3, já que na questão 3 traçamos uma bissetriz no ângulo raso. Então não precisou dizer quanto media o ângulo, porque a ideia é já partir de que você já entenda quanto mede um ângulo raso. Como na questão de número 4, ele está afirmando agora qual é a medida do ângulo. Isto é, traçar uma bissetriz no ângulo que mede 45. Então as definições que você aprendeu na aula anterior, qual foi? Ângulo nulo é o quê? 0. Ângulo raso, 180. Ângulo que é perpendicular é o ângulo reto. Também é o medida de 90, é isso mesmo. Então, para estes ângulos que eu costumo dizer que são os ângulos notáveis, porque são já padronizados, tem que estar aqui na cabeça de vocês. Se estiver lá na avaliação, traçamos a bissetriz do ângulo reto. Então, você sabe qual é o ângulo reto? 90, então 90 dividido por 2. Então, os ângulos que são conhecidos, a gente não precisa dizer qual é a medida em graus destes, tá ok? Ângulo de uma volta. Qual é a bissetriz? É 360 dividido por 2. Como o ângulo de 45 não está inserido dentro desse seleto grupo notável, então sim, nós precisaríamos colocar o quê? Colocar a sua medida, dar a sua medida, como foi na quarta questão. Qual é a bissetriz do ângulo de 45? Poderíamos montar aqui a figura, que nem na questão anterior? Poderíamos. É necessário? Agora não. Por quê? Nós já entendemos o processo. Então vou pular direto para essa partezinha aqui. Porque eu sei que para achar a bissetriz, basta pegar o ângulo e dividir por 2. Logo eu posso fazer isso. Pegar o 45, ó, e dividir por 2. Nós sabemos fazer essa continha, né? Então, ó, quando você entende que vai dar 22,5 graus, pode ser que, se for o caso, uma questão de alternativa, que a alternativa não esteja nesta forma. Significa que você errou? Não, a resposta é essa. Mas vamos supor que na avaliação de vocês tem lá a alternativa A, B, C, D e E. E nenhuma das alternativas tem lá 22,5 graus. Pode ser que na questão ela reescreveu a resposta de uma forma diferente. Como? Eu poderia muito bem dividir 22,5. É a mesma coisa que 22 graus, mais quanto? Mais
0,5 graus. Sim ou não? Se eu somo 22 mais 0,5, dá 22,5. Ok? Agora, se eu quiser transformar esse valorzinho aqui em minuto, eu posso? Posso, sem problema nenhum. Como é que nós transformamos grau em minuto? Aí você lembra que é só pegar o valor e multiplicar por 60. É isso mesmo. Então, aí você vem separadamente, ó, bem rapidinho, 0,5, você vem, ó, pam, multiplica por 60. Vamos lá? 0 vezes 5, 0, 0 vezes 0, 0, 6 vezes 5, 30, bota o 0, foi 3, 6 vezes 0, 0, sobrou aqui o 3, isto é, desce aqui tudo isso. Ah, então aqui tem uma casa, ó, depois da vírgula, então eu volto uma casa também, 30. Opa, então eu posso pegar o 0,5 grau e colocar no lugar dele 30 minutos. Isto é, conservando aqui, ó, o 22 graus mais o que? 30 minutos. Logo, isso vai ser igual a quanto? Só juntar, ó, colou eles. Poderia ser que na alternativa ela esteja se expressando desta forma, porém, ó, são representações equivalentes. 22,5 graus é a mesma coisa que 22 graus e 30 minutos, ok? Ah, professor, eu acabei esquecendo desse processo de conversão, eu não entendo direito, e aí foge. Ok, grave isso. Você tem grau, minuto e segundo. Foi assim que você viu? Quando você vem para a direita, ó, cada casinha equivale a quanto? 60. Para a direita é o que? É produto. E para a esquerda, voltando, é o que? É dividindo, ok? Então, como o nosso objetivo era sair do grau para o minuto, então eu tenho que vir para a direita. Vou multiplicar por 60. Se fosse do minuto por segundo, multiplica por 60. Se fosse voltando segundo para minuto, divide para 60. Se fosse do minuto por grau, divide para 60. Opa! Professor, às vezes eu quero sair do grau por segundo, não tem problema. Posso fazer esse primeiro para minuto, depois para segundo? Pode. Ah, mas você quer fazer logo direto? Não tem problema, pode sair direto do grau por segundo, multiplicando por 3.600 e pode retornar da mesma forma, só que dividindo por 3.600. Grave esse macete, esta dica, este pequeno bizu que nós temos, ó, que questões com este formato nunca mais serão problemas pra gente, ok? Então vamos lá, aqui ficamos na questão de número 4. Na questão de número 5 agora, pessoal, nós temos esta figura e é dado, ó, já é dado, acompanhe aí no livro, já é dito na questão que a semirreta, né, ou esse segmento, vou botar aqui um tracinho para virar uma semirreta. A semirreta é bissetriz do ângulo. Que ângulo? Do ângulo AOB. Aí nós temos a alternativa A e a alternativa B. Só que antes de adentrarmos aqui, é interessante você notar que na figura só é dado esse ângulo aqui, ó, 27 graus e 30 minutos. Faltou ali o traçozinho do minuto. Este ângulo é dado, e é dado por hipótese que este segmento aqui, ó, M, é bissetriz, ok? Esse segmento aqui, ó, M, ele é uma bissetriz. Na letra A está pedindo para nós determinarmos o valor do ângulo AOM. Então vamos para a figura, vamos identificar onde está esse ângulo. É AOM. Isto é, o ângulo é esse, ó. Nós temos? Não. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar a definição que foi dada. Por quê, pessoal? Já que OM é bissetriz, nós sabemos que este ângulo todo AOB foi dividido em duas regiões de mesma medida. Duas regiões congruentes. Por quê? Porque a bissetriz faz isso. É a própria definição da bissetriz. Concorda? Então, se este ângulo é 27 graus e 30 minutos, o outro também será, ok? Por quê? Porque é uma bissetriz. Logo, não é errado eu colocar que este ângulo aqui é 27,30,
Porque precisam ter a mesma medida. Então, para responder a letra A, só bastava a análise da hipótese dada na questão, ok? Então, letra A aqui respondida, bem simples, bem fácil, tá ok? Na letra B, nós temos aqui, ó, que quer a medida de A, O, B, isto é, o ângulo todo. Por aquilo que nós estamos estudando, esse ângulo do ladinho com esse, eles são consecutivos e também são adjacentes. E os dois são ângulos agudos, menores do que 90, ok? Aqui só para dar aquela relembrada, para não esquecer os conceitos. Mas quando eu observo para achar o valor de A ou B, o valor de A ou B, concorda comigo que é a região verde mais A vermelha. Se tu juntar as duas, não dá o ângulo todo A ou B procurado? Eu tenho duas formas de fazer por aquilo que você já estudou nas aulas anteriores. Qual é? Eu posso fazer ou escolher um primeiro método de resolução. É a letra B, mas eu vou começar aqui, tá ok? Então vamos lá, o primeiro método é pensar. Os dois ângulos são iguais, então eu posso fazer através da soma. Colocar 27 graus e 30 minutos, somar com ele mesmo. 27 graus e 30 minutos, ok? Então, ó, posso somar. Então vamos lá, o que você estudou? Tem dois grupos aqui, qual é? O grupo do grau e o do minuto. Só pode somar grupo com grupo que corresponde a ele, isto é, minuto com minuto, grau com grau. Vamos lá. 30 mais 30, nós sabemos, bem fácil, que isso é 60, ok? Estou somando minuto, conserva. 27 com 27, nós sabemos, com essa sominha, resulta em 54. Quando você observa, está respondido? Tá. Porém, ainda pode fazer a simplificação. Por quê? Porque este grupo é pelo menos 60. Então, eu poderia pegar essa 60, que quando vai para a direita, ou para a esquerda, na verdade, equivale a mais 1. Não foi assim que você estudou? Então, se é 54, no final fica, ó, 55 graus de uma forma bem simplificada. Se for uma questão aberta, pessoal, não tem lá uma opção para marcar, quiser parar bem aqui, não tem problema, porque esse valor é equivalente a esse. Agora, se for uma questão com alternativa, e nenhuma das 5 alternativas estiver escrito nesse formato, simplifique, porque é suficiente você chegar até o final do processo, ok? Então, qual é a outra forma de resolução, pessoal? É nós pensarmos, já que os dois ângulos possuem a mesma medida, eu poderia pegar um só, 27,30, e multiplicar por 12, concorda? Já que ambos possuem a mesma medida. Então, eu posso fazer em forma de soma ou em forma de produto. Vamos lá. 12 vezes 30 vai dar, ó, 60. E 2 vezes 27 vai ser igual a 54. Ó, pessoal, deu para perceber que é a mesma coisa? Então, quando fizer essa simplificação, a resposta ela é única, tá ok? Então, essa foi a nossa questão de número 5. É isso aí, pessoal. Estamos nos encaminhando para o término de mais uma aula. Foi bom estar aqui com vocês. Espero que tenha sido compreendido, que vocês tenham, né, sido direcionados de uma forma bem simples, ok? E que você continue, tá bom? Com a página de 191, com as resoluções, que na próxima aula estaremos aqui dando continuidade, iremos concluir esta atividade. Você viu que nós não tivemos pressa nenhuma. O nosso objetivo aqui é explanar, mostrar para vocês de uma forma bem simples, direta, concisa e objetiva os caminhos, a forma mais conveniente de resolução das nossas atividades, ok? Então, ó, continue, que na próxima aula eu quero você aqui firme, com a base ainda mais forte, certo? Então, os aguardo. Até mais, gente. Grande abraço.